Chegamos então ao final de mais uma temporada. Uma temporada que nós buscamos pessoas que influenciaram, que incentivaram e que também desbravaram a área cultural de toda a nossa região. E foi um momento de conhecer tantas histórias, tantas artes, culturas diferentes, pessoas, ideias, pensamentos. Então, eu sou Ciane Meneguzzi Pistorello e eu te convido, junto com a minha colega Neuza Picolifante, a falarmos um pouquinho sobre toda essa temporada, né, Neuza? Isso aí. E teve emoção nossa e dos convidados. A gente percebeu a vida sendo passada a limpo. Por todos que vieram aqui, passaram a limpo, ou toda a história, uma partezinha, e nos emocionaram, junto com a emoção deles. Pois é, e na primeira temporada a gente começou com a Silvana Toasa, e a segunda temporada com o marido, Marcos Fernando Kirst, os dois ao longo dessa temporada Cidadãos Caxiense, que a gente teve muita honra de acompanhar, os dois recebendo essa honraria. E o Marcos, eu vou dizer que me chamou muito a atenção de toda a história dele, o fato dele ter sido gago, enfrentado essa dificuldade e também o quanto que ele gosta de livros e sempre foi muito voraz com a literatura, né? De leitor apaixonado para escritor. E também me chamou a atenção a história da gagueira, porque ele foi construindo estratégias para sair daquele lugar, para conseguir... Peraí que eu me perdi na palavra. Para conseguir dar conta das dificuldades que ele enfrentava. Então, eu acho que foi muito enriquecedora toda a história do Marcos. A gente ficou muito feliz em poder ter iniciado a primeira temporada com a Silvana, que foi, assim, a pessoa que nos incentivou e que foi a primeira que soube do nosso projeto. E também a segunda temporada não tinha como deixar de ser uma pessoa que também já foi patrono de livros, tem uma área cultural, trabalhou em tantos locais e que inspira muitas pessoas. Então, obrigado, Marcos. E a segunda pessoa foi, então, Odelta Simonetti, que também foi muito divertido. Acho que foi um dos momentos em que eu mais ri. Eu acho que antes até de nós, né, começarmos a gravar, ela fez muita brincadeira, deixou a gente bem leve e trouxe uma história muito inspiradora também. Ela leva o teatro para a rua, para as escolas, e ela coloca que a palhaça lida com o nosso ridículo. E o que mais a gente precisa para poder levar a vida um pouquinho mais leve do que olhar as nossas próprias incoerências? Então foi sim um olhar muito gostoso, foi muito bom trilhar com a Odelta esse encontro. Pois é, ela também trouxe as suas dificuldades de enfrentar a pandemia, as dificuldades de trabalhar na cultura, mas demonstrou que quando existe um sonho, existe um objetivo, tudo é possível. Então, foi muito gratificante também estarmos com ela e conhecer tanto a história dela. Nós tivemos uma grande personalidade, que é o Fabiano Feltrin, uma pessoa que movimenta muito as redes sociais. E quanto foi gostoso nós estarmos com ele, conhecendo então a história, né, do Fabiano. Eu achei que ele foi uma pessoa que batalhou muito pelos sonhos dele, uma pessoa que buscou na arte também o que ele acredita, porque da arte veio a parte política. Então eu achei muito inspiradora e confesso que eu fiquei bem emocionada também. E eu acho que foi bem marcante quando ele se emocionou, trazendo um pouquinho, né, do que significa família para ele. Então, foi uma pessoa muito enriquecedora nessa temporada. O Fabiano, ele trouxe para a gente, através do sonho de um menino, o sonho que ele tinha de transformar essa jornada e se aproximar mais do ser humano. Então, ele foi pensando nesses passos e foi construindo no decorrer da jornada. Em uma jornada de transformação. Ele até fala, né, caminhava na praia com meu pai, então as lembranças que ele teve são realmente que eu gostaria de deixar para mim e para os meus filhos, e eu espero que as pessoas se inspirem
muito com essa história, né? Nada cai do céu, é muito trabalho e muita ressignificação. Também tivemos a Aline Zilli, que trouxe um momento muito marcante de toda a sua trajetória, mas me marcou muito ela falando da festa da uva, né? Porque para nós ir assistir lá o desfile, para mim, como caxiense, era muito engraçado, porque era só pegar a cadeira e ir lá, sentar e o desfile acontecia. Então foi legal ela trazer o quanto que se tem que pensar, né, na história da festa, o que ela quer transmitir, o trabalho, a dificuldade. Eu achei que foi um momento muito marcante para mim no episódio que nós tivemos com ela. Ela conta do trabalho que eles estão realizando o cultural no Moinho da Cascata. Então, ela fala, ela como artista, os espetáculos que ela está construindo, o Sótão da Flor, o quanto ela se inspirou na própria história dela, nas vivências, nas leituras dela quando criança, para construir o Sótão da Flor, que ilustram muitas vidas das crianças hoje. E que continue, né, que a Aline continue trazendo essa parte cultural para as nossas crianças, que eu acho que quando chega a cultura mais jovem, é mais fácil a gente despertar ainda mais esse interesse. Então, que continue trazendo muita cultura para todos nós, mas principalmente para as nossas crianças. Nós tivemos também uma pessoa que se emocionou muito e trouxe um ar muito jovial aqui, que foi o Giovanni Monteiro. Eu lembro dele falando da opção dele de vir morar em Caxias, que ele foi num baile e ele percebeu, meu Deus, todo mundo dança sem motivo aqui nessa região. E eu nunca tinha pensado nisso. Eu comecei a perceber os bailes aqui da nossa região com um outro olhar depois de ter esse momento com o Giovanni, de realmente ver que é um momento de confraternização, de festa, e que nós não precisamos de um motivo para isso. Eu achei inspirador. O Giovanni nos trouxe muita emoção dele e contagiou nós também. A história dele veio viva em partes que ele viveu em Pernambuco e o início da trajetória dele aqui em Caxias. Ele trouxe para nós a leveza da dança, a alegria, o dinamismo e a descontração. Ele foi construindo estratégias para ajudar a nossa cidade, a população. Então, hoje ele canta, ele encanta com a história dele. E eu achei o máximo também quantas dificuldades e coragem. Sair com o dinheiro contado, trabalhar para guardar o dinheiro para passagem. Então, são passos da trajetória dele que demonstraram quanto que ele precisou ter coragem, força, foco, fé. Então, obrigada, Giovanni, que foi grandiosíssima a tua participação aqui conosco. E tivemos Ciro Fabres, que eu confesso que no dia eu estava muito nervosa, porque eu imaginava ele, assim, muito rígido, uma pessoa, adorava ler as suas colunas, tinha uma vontade muito de conhecer ele pessoalmente, e o quanto leve foi o episódio com ele, onde ele falou da importância que foi as 2 graduações dele, o quanto isso influencia na pessoa que ele é, no que ele pensa da cidade, e o quanto que ele enriquece no seu conhecimento toda a nossa região aqui da Serra Gaúcha. Ciro Fabres nos deixou a vontade de acertar, aquele desejo de acertar constantemente. Ele dizia assim que a importância de construir ambientes de paz. E isso a gente pode perceber no nosso dia a dia, como seria bom construir mais ambientes de paz. E ele deixou também essa paixão pelo jornalismo. E até o esforço de manter colunas diárias refletindo a realidade da sociedade. Então, realmente foi uma demonstração de muito foco, força, trabalho. Então, só temos a agradecer sua participação. E tivemos o Robson Casari, que eu tive a oportunidade de estudar com ele da 5ª série até o 3º ano. Sempre lembro dele, assim, muito focado nos desenhos. E trouxe a arte aqui para nós, através, então, das esculturas no aço, e ressignificando muito, trazendo muito mais do que uma arte, né? Porque cada objeto que ele transforma, ele traz realmente sentimentos, ele traz reflexões da sociedade. Então, foi muito enriquecedor ver o quanto ele pode trazer através de um objeto, muito mais do que a gente
pode refletir. Para mim, o Robson mostra constantemente a sutileza e a suavidade de uma arte em ferro, que a gente tem a impressão que é uma coisa densa, pesada, e é muito leve, é muito fluida a arte do Robson. Então, valorizamos esse caminho, o desejo dele transformar objetos que já não são usados, ele utiliza para alguma coisa. As estátuas que ele constrói, a do próprio Paulo Bellini, que ele construiu, o que ele foi atrás de recursos para reconstruir e toda a jornada dele. E o quanto que ele adora a sua arte, porque ele relata a dificuldade que ele tem de comercializar um trabalho dele, da importância que tem aquele objeto na sua vida. Então, parabéns, fico bem feliz em acompanhar a tua trajetória. Nós tivemos também o Rafa Deboni, meu colega advogado, e que teve a coragem de mudar de profissão várias vezes ao longo da vida. Eu acho isso muito encorajador quando a gente percebe que, por algum motivo da nossa caminhada, temos que seguir um outro caminho. E trouxe uma leveza através dos seus contos, dos seus causos, trouxe uma leveza também para o nosso episódio. O Rafael deixou impresso na jornada que ele teve aqui com a gente, o quanto ele acreditou fielmente nos seus sonhos. Ele mostrou uma fé translúcida, uma fé viva, que apareceu em muitos momentos da vida dele, quando as coisas não estavam tão fáceis, ele se nutria da fé para seguir adiante. Então, uma das coisas que ele dizia também é que a arte, a música nos torna mais humanos. E isso ele leva ao pé da letra. Me marcou também muito que ele disse que estava no supermercado e que a vozinha disse assim, a voz interior, vai que vai dar certo. Então, também teve uma demonstração de fé, coragem, intuição, que eu achei muito inspirador. Então, obrigado por dividir com nós esse momento tão bom que foi ter esse episódio contigo. E nós tivemos o Giovanni Marchesini, que eu fiquei muito feliz, eu acompanhei ele na época da Eliana, acho que nós todos torcemos por ele, mas pude conhecer a história muito além daquela, que é a história de um cantor que começa na parte mais sertaneja e que vai se descobrindo ao longo do tempo, que arrisca muito, que enfrenta dificuldades, mas que se destaca no meio musical em toda a nossa região. Então, uma história muito inspiradora. Giovanni, o tenor, é uma inspiração, uma conexão, emoção que nos leva a olhar além. Ele também, tocado pela fé, buscou na música uma ressignificação. Inclusive, nos momentos difíceis, ele construiu o quadro Música na Sacada, que teve aplauso de vizinhos, amigos, e tem aplauso das redes sociais hoje, quando ele transforma a música na sacada. E ficou marcado também o final do teu episódio, quando você cantou e que aqui todo mundo parou para te aplaudir. Então, parabéns e obrigada por dividir conosco a tua história. Nós tivemos o Frei Celso Bordignon, que me trouxe uma reflexão muito maior, porque saber do seu conhecimento, da profundidade da sua história, em buscar realmente o significado de tanta coisa, eu fiquei impressionada com a cultura que ele tem, com a cultura, o conhecimento, o fato de ele poder ter estudado nos museus lá da Itália, da Europa, eu fiquei apaixonada realmente, e demonstrou que nós temos um museu aqui na nossa região que tem um profundo conhecimento, afinal ele é o responsável. Então, o que nós temos para, às vezes, viajar tanto para buscar conhecimento, tem aqui em Caxias do Sul, com uma pessoa com tanto conhecimento em uma varta filosofia para nós. Inclusive, a entrega dele, né, Ciane? A entrega na arte, a entrega onde ele divide seus aprendizados com quem precisa, de restauro, de pintura, de escultura, onde ele aprendeu desde criança. Ele vem desenvolvendo e, entrando para a vida religiosa, ele continuou esses aprendizados, e hoje ele, no Museu dos Capuchinhos, ele coordena.
Muito feliz em poder conhecer um pouquinho mais da importância da arte vinculada de alguma forma na religião. Então, foi bem profundo tudo que tu trouxe para nós aqui. Nós tivemos também uma pessoa muito importante, um filósofo, que foi o Gilmar Marcílio, que trouxe um momento muito reflexivo, que nos engrandeceu como pessoas, que ele trouxe um ar mais jovial de a gente repensar um pouquinho sobre o tempo. Acho que o que mais me marcou foi a qualidade do tempo e não a quantidade do tempo que tu dá para alguma coisa. Ele se reservar a ter uma manhã, para ele, é muito mais valoroso do que, enfim, um trabalho. E fora as reflexões, as colocações, porque para qualquer um que acompanhou o episódio vai ter certeza que vai se mudar como pessoa, vai refletir melhor como pessoa. De uma grandiosidade enorme, as colocações do Gilmar. Nos leva a refletir sobre várias questões da vida humana e com um olhar aprofundado, tranquilo e seguro. Muito obrigada, grata pelas suas colocações, Gilmar. E chegamos ao último episódio com o Rafa Gubert, que trouxe também um momento em que ele teve que tomar decisões da vida. Tomar decisão, ir para mais tranquila, que seria ser advogado, ou buscar realmente o seu sonho. Mas o principal, Ressignificar. Ressignificar. Se ressignificar dentro da sua realidade. E por que eu digo isso? Me chamou a atenção ele optar em se afastar das redes sociais, se desintoxicar, mas principalmente buscar a sua melhora, ver onde ele errava, e buscar não ser mais daquela forma. Isso foi muito profundo, além de, claro, ele ser uma pessoa magnífica na arte que ele desenvolve em toda a cultura aqui de Caxias do Sul e região. O Rafael, então, a busca constante pela transformação, por ele se mudar e por caminhos possíveis para cantar a sua música, para levar o seu dom além dos muros estabelecidos. Então, encerramos agora mais uma temporada que trouxe a arte cultural, que demonstrou que as pessoas tiveram, sim, dificuldades, tomar decisões difíceis, enfrentar desafios, às vezes não seguir o caminho que a família deseja para si, mas demonstrar ao longo do tempo que o outro caminho que foi escolhido é melhor. Pessoas que sofreram dificuldades na pandemia ou dificuldades em decidir o ramo da carreira que vai seguir, às vezes é cantor, mas tem que mudar drasticamente o que vai cantar. E a dificuldade também, às vezes, quer ser escritor, quer ser um ator, a arte cultural está em pleno desenvolvimento ainda. Então, só tenho a agradecer. Eu acredito que nós escolhemos as pessoas certas para estarem conosco nessa temporada. A gente se viu um dia desses, no meio do corre-corre, do dia a dia, com as pessoas dizendo o quanto estava sendo importante ouvir os podcasts, quantas mensagens estavam extraindo, que diferença estava fazendo na vida delas. E aí a gente se deu conta que a gente está no caminho certo, que o nosso propósito inicial era esse, era levar caminhos possíveis para as pessoas enxergarem, trilharem, serem úteis. E a gente viu que estamos conseguindo atingir os nossos objetivos. Eu fico muito feliz em receber tantas mensagens, ir para locais e as pessoas agradecerem poder ter episódios para assistirem, se inspirarem. A gente acho que deixa uma mensagem muito grata também à TV Serra, que esteve conosco tanto na primeira, mas também na segunda temporada, sempre nos apoiando. Acho que o Leandro Adamati faz um papel bem importante para nós, que ele é do nosso coração também, mas a gente, com certeza, nós também melhoramos muito como seres humanos dentro do que a gente viu, né, das dificuldades que a gente percebe que não é para qualquer um, e a gente espera que todos também se inspirem em todas as histórias que a gente traz em cada episódio. Com certeza, esse tempo de Pode Além na cultura vai voltar com novos nomes, com novos direcionamentos. Então, continuem a nos indicar nomes diversos, pessoas que contam a sua trajetória e têm uma trajetória de valor para poder dividir com os outros.
E a transformação está aí, a nossa, a de quem vem aqui fazer parte do programa e quem está nos ouvindo. Então, a gente só tem a agradecer para vocês que nos acompanharem toda essa temporada. A gente logo vem com novidades. A gente espera que vocês compartilhem, curtam e também sugiram, né? Façam comentários sugerindo nomes, temporadas, para a gente também trazer mais inspirações dentro do que vocês procuram. E obrigada por estarem conosco em toda essa segunda temporada. Gratidão, gente. Estamos firmes, repensando direcionamentos e estamos juntos com vocês. Acompanhe a TV Serra Farroupilha pelos canais 26 e 526 da NET Claro, no Facebook TV Serra Farroupilha, no canal do YouTube TV Serra Farroupilha e pelo nosso site www.tvserra.tv.